O capitalismo é um sistema econômico cuja principal base teórica e ideológica é o liberalismo. Já o socialismo ele tem uma ampla base teórica, mas a sua principal corrente é o marxismo-leninismo, que não entende o socialismo como um sistema produtivo suficiente em si, mas como um sistema de transição para um novo sistema produtivo, que é o comunismo. Marx viveu no século XIX, ele acompanhou a mudança do modo de produção feudal para o capitalista, desenvolvimento industrial, ele viu tudo isso de perto e ele trouxe um método muito inovador de análise das transformações sociais. Para além da filosofia, para além do mundo das ideias, se voltou para o mundo concreto, material, no mundo da economia, do modo de produção. Ele falou, não, a gente não tem que ficar olhando o mundo das ideias para saber como que o mundo se transforma. Não é esse o caminho, a gente tem que olhar a vida material das pessoas, que é a sobrevivência básica das pessoas, a gente tem que olhar o modo de produção e como daí as relações sociais de classe se dão, como que elas se sustentam, pelo que ele vai chamar também de superestrutura. A estrutura é a economia, é o modo de produção, mas você tem a superestrutura que ajuda a sustentar tudo isso, que é a ideologia, que é a religião, que é a política. Então ele trouxe esse método que foi o materialismo histórico e fez uma previsão de que o capitalismo ele ia ser substituído pelo socialismo e pelo comunismo. Aquela coisa, para você dividir um bolo, você tem que ter um bolo crescido. Ele nunca quis socializar a pobreza, como as pessoas falam, o socialista de iPhone. Gente, Marx queria uma sociedade capitalista desenvolvida para, posteriormente, um sistema distribuir essa riqueza. Ele nunca quis distribuir pobreza. Então, ele também não imaginou que fosse um país pobre a fazer a revolução. Mas o poder de previsão dele foi incrível. Aconteceu, de certa forma, o que ele previa, mas ele é um pouco criticado porque ele foi um pouco determinista, porque ele não pôde prever outras coisas, ele não pôde prever como que o capitalismo se complexificou, como ele se desenvolveu posteriormente, como ele diluiu um pouco aquela vida do século XIX de grandes proprietários de fábricas, indústrias e a grande massa trabalhadora explorada. Ele não previu que o capitalismo poderia se complexificar e absorver esses trabalhadores no mercado de uma forma menos dicotômica. Ele não pensou no mundo dos serviços, dos profissionais liberais, que uma classe média poderia surgir, e isso amenizou um pouco aquele revolucionário que ele previa e que aconteceu em certo momento da história em alguns lugares, mas isso foi perdendo força porque a economia ficou mais complexa, ela foi absorvendo mais essa camada extremamente explorada do século XIX. E outra coisa que criticam Marx também, porque Marx, assim como os iluministas tinham uma imensa crença no poder da razão, no sentido de planejamento econômico para a distribuição eficiente, e ele não pensou na complexidade disso. A economia é muito complexa para ela ser controlada, planejada. O mercado precisa de liberdade, de oferta e demanda para gerar preço. Então, o problema de preço foi um problema grande nas sociedades socialistas, porque você, com uma economia muito controlada, você não consegue ter um preço das coisas, você não pode centralizar o valor das coisas. O valor das coisas ele é dado socialmente nas trocas. Tem até críticas que sugerem um socialismo de mercado, que permite uma certa liberdade no mercado para a economia funcionar, porque essa ideia de planejamento econômico excessivo, de que basta você entender as leis econômicas que você vai racionalmente conseguir intervir para que elas gerem o resultado esperado, ou distribuam da maneira esperada, isso não funcionou na prática. Então, tem muitas críticas a Marx, ao sistema econômico que ele achou que pudesse existir, mas ele foi genial num método novo que ele trouxe, que foi o materialismo histórico, que foi uma revolução na forma de analisar a vida social, as transformações sociais, como esse mundo concreto motiva, influi nas relações sociais e em todo o resto. Ele sofreu críticas na parte social também, porque ele é um teórico que valoriza muito a igualdade social, material das pessoas. Ele fala que é daí que vem a verdadeira liberdade, mas tem os teóricos que acham também que é aí que se perde a liberdade. Então tem todo esse debate, liberdade, igualdade, o que é liberdade, como a gente vai ter liberdade, como a gente perde a liberdade. E ele teve uma importância histórica imensa, ele é uma referência para a filosofia, para a economia, para a sociologia, para a política, para tudo. Então, o problema não está em Marx e mais tarde, nas coisas terríveis que o ser humano faz quando ele se apodera de um conjunto de ideias e quer impor elas ao mundo.